Imagina isso. O humano mais forte da Terra. O cara que encarou frieza. Sobreviveu aos Saiyajins. Treinou com o Mestre Kami. Lutou ao lado de deuses. Mas que ainda parece uma criança do lado do Goku. E por mais que isso tenha virado meme na internet, existe uma explicação biológica muito interessante por trás da altura do Kuririn. Porque hoje, a gente vai descobrir se os treinos absurdos dele podem ter literalmente afetado o crescimento do corpo. E pior, talvez a sua mãe estivesse parcialmente certa quando dizia: não vai puxar peso cedo porque você não cresce. Só que a verdade é muito mais bizarra do que parece. Inclusive fica até o final porque eu vou te mostrar o exame que prevê sua altura final, a fórmula usada pela pediatria e como um simples raio-x da mão consegue praticamente ver o futuro do seu crescimento. E talvez alguns de vocês descubram hoje que já atingiram a altura máxima do próprio corpo. Então já se inscreve agora porque o Mede Tudo ainda é pequeno. E se você sair sem se inscrever talvez nunca mais o YouTube te entregue um vídeo como esse. Porque aqui, a gente mede tudo sobre a medicina. Em terra de Naruto, Kuririn é Deus. Todo fã de Dragon Ball já ouviu isso. Porque mesmo sendo humano, o Kuririn consegue acompanhar monstros absurdos do universo Dragon Ball. Só que existe uma coisa que sempre transforma ele no alívio cômico da série. A altura. O cara deve ter pouco mais de 1,50. E isso fica ainda mais estranho quando você percebe uma coisa. O Goku treinava junto com ele. Comia igual um animal. Passava pelas mesmas lutas. E virou um poste intergaláctico. Então por que o Kuririn praticamente parou de crescer? Bom, a primeira resposta parece simples. Genética. E isso realmente importa muito. O Kuririn é inspirado em monges Shaolin. E populações tibetanas e asiáticas normalmente possuem média de altura menor comparada a outras populações do planeta. Ou seja, o corpo já nasce com uma espécie de teto genético. Mas calma, porque isso não explica tudo. E é aqui que entra um dos maiores mitos da musculação. Muita gente cresceu ouvindo isso. Se fizer academia cedo, fica baixinho. Talvez até você tenha ouvido isso da sua mãe. E honestamente, o treinamento do Kuririn parece exatamente o pesadelo de qualquer pediatra. O cara treinava criança carregando pedra, correndo montanha, tomando pancada, fazendo esforço absurdo. Então será que isso poderia fechar as placas de crescimento dele? A resposta curta é: não exatamente. E isso surpreende muita gente, porque o treino de força bem orientado não interrompe crescimento. Na verdade, o estímulo mecânico nos ossos pode até aumentar densidade óssea. Sim, treinar pode deixar seus ossos mais fortes. O verdadeiro problema aparece quando existem lesões graves, fraturas na placa de crescimento, desnutrição ou estresse físico extremo sem recuperação. E olhando sinceramente pro treino do Kuririn, o moleque provavelmente vivia em déficit calórico eterno. Mas o mais importante nessa história é uma substância produzida dentro da sua cabeça nesse exato momento, o GH. E sem ele, o corpo simplesmente não cresce direito. O GH, ou hormônio do crescimento, é produzido na hipófise, uma pequena glândula na base do cérebro. E esse cara é praticamente o engenheiro do crescimento humano. Ele age em vários tecidos do corpo, mas principalmente nos ossos. E aqui fica muito interessante. Nos ossos existem células chamadas osteoblastos, os pedreiros do corpo. São elas que constroem tecido ósseo novo. Enquanto isso, os osteoclastos fazem o contrário. Reabsorvem o osso velho. O GH ajuda estimulando formação óssea e crescimento, principalmente nas famosas placas de crescimento, as epífises. E guarda esse nome, porque ele é literalmente a chave desse vídeo. Mas antes, existe um detalhe assustador sobre o GH que quase ninguém conhece. Porque quando ele falta, a pessoa pode desenvolver nanismo. Só que quando ele aparece em excesso, o resultado também pode ser assustador. E talvez um dos maiores fisiculturistas da história tenha virado exemplo disso. Arnold Schwarzenegger, uma lenda absoluta do fisiculturismo. E durante décadas, existiram debates sobre o uso de GH no bodybuilding, porque o GH realmente pode aumentar massa muscular, recuperação, volume corporal. Só que existe um detalhe bizarro. Em adultos, o GH não aumenta a altura, porque as placas de crescimento já fecharam. Então o corpo cresce para os lados. E isso pode gerar uma condição chamada acromegalia. GH crescimento horizontal em adultos, GH crescimento contra barra horizontal contra barra em contra barra adultos, GH crescimento horizontal em adultos. Na acromegalia, a pessoa pode desenvolver aumento das mãos, mandíbula mais projetada, crescimento de extremidades, alterações faciais, porque os ossos longos já não conseguem crescer em comprimento. E isso leva para a pergunta mais importante do vídeo: como exatamente o corpo decide parar de crescer? A resposta está nas epífises. Para entender isso, você precisa imaginar uma coisa meio nojenta. Quando você nasce, seu esqueleto ainda é parcialmente mole. Porque se um bebê tivesse os ossos totalmente rígidos, o parto seria praticamente impossível. Então parte do corpo começa como cartilagem. E entre os ossos existem regiões chamadas placas epifisárias. Elas funcionam como zonas de crescimento. Enquanto elas estão abertas, o osso cresce longitudinalmente. Mas durante a puberdade, essas placas começam a fechar. E quando fecham, acabou. Não importa. Academia, vitamina GH, reza, semente dos deuses. O osso não cresce mais em altura. E é exatamente por isso que existe um exame muito famoso na pediatria, o raio-x da mão. Sim, uma simples imagem da mão consegue estimar sua idade óssea.
e prever aproximadamente quanto você ainda pode crescer. Bizarro, né? Mas agora vem a parte que provavelmente vai lotar os comentários desse vídeo. Porque existe até uma fórmula usada para estimar a altura-alvo. Para meninos, altura do pai mais altura da mãe mais 13. Depois divide tudo por 2. Para meninas, subtrai 13. Claro, isso é só uma estimativa. Por quê? Genética, nutrição, sono, hormônios, atividade física, puberdade. Tudo influencia. Mas agora eu quero muito saber uma coisa. Qual sua altura? Quanto deu sua fórmula? E você já fez o famoso raio-x da mão? Comenta aqui embaixo porque eu tenho certeza que vai aparecer gente descobrindo que ficou maior do que a previsão, e outros percebendo que o corpo simplesmente ignorou a matemática. E talvez o caso do Kuririn mostre exatamente isso. Porque no fim, mesmo sendo pequeno, o cara virou um dos humanos mais fortes do planeta. O que prova que biologia define muita coisa, mas não define tudo. Então se curtiu esse tipo de vídeo misturando anime, ciência e medicina, já deixa o like e se inscreve agora. Porque aqui no Mede Tudo, a gente mede tudo sobre a medicina.